do seu irmão Caim. Abel, pela fé, vai apresentar a melhor oferta diante de Deus, vai alcançar testemunho de que era justo diante de Deus. É através da sua fé que você pode alcançar testemunho, que você pode alcançar o milagre, a vitória, as portas se abrir. E é através da fé que nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Efésios 2,8. Através da fé. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que Deus venha agir na sua vida, na minha vida. É necessário nós buscarmos a fé. A fé é um dom que Deus entrega para a sua vida, para a nossa vida. A fé é um escudo para vencer os dardos inflamados do maligno. A fé é aquilo que é necessário para que Deus venha atuar, para que Deus venha agir, para que o milagre venha acontecer na tua e na minha vida. Pela fé, Noé, divinamente avisado por Deus, através da sua confiança em Deus, da sua fé, ele vai construir a arca, ele vai seguir as ordenanças de Deus e vai salvar assim a sua família. E o mundo foi condenado, o mundo dos dias de Noé foi condenado pelas águas do dilúvio, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé foi justo aos olhos de Deus, foi um homem íntegro, um homem que usou a sua fé, porque tudo que nós formos fazer, a Bíblia diz, se comermos ou bebermos, tudo que nós formos fazer que seja pela fé, que seja através da fé, porque se não for é pecado. Através da fé, vamos encontrar Abraão sendo chamado por Deus, enquanto ainda seu nome era Abrão. Ele é chamado por Deus para sair da sua casa, da sua parentela, do meio da sua família, do seu pai que era idólatra. Ele sai por uma terra estranha, para a terra da promessa. Ele sai sem destino, caminhando pela fé, obedecendo a voz do Deus que enviou a ele. Quer dizer para você nessa noite, que fé é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Fé se resume em obedecer os mandamentos de Deus, a ordenança de Deus, aquilo que Ele traçou para a sua vida, a vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Quando você obedece a Deus, você está usando a sua fé, você está agindo a sua fé, e através da sua fé, Deus vai operar milagre, Deus vai abrir porta onde não tem porta, Deus vai fazer o impossível acontecer, porque tudo é possível aquele que crê no nome de Jesus. Pela fé, Enoque vai ser trasladado para não ver a morte, mas antes de ser trasladado, Enoque vai alcançar testemunho de que agradava a Deus. Abel alcançou testemunho de que era justo em seu coração. Para que um homem e uma mulher seja justo em suas ações, em suas obras, ele precisa demonstrar uma fé perfeita em Deus. Não que nós sejamos perfeitos, mas a nossa fé precisa ser aprimorada, precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sinto a presença de Deus agindo no nosso meio. Enoque vai ser trasladado, mas ele vai alcançar testemunho de que ele agradava a Deus. Deus procura, irmãos, alguém com quem ele possa se agradar nessa noite, um coração disposto a obedecer a sua palavra, um coração disposto a apresentar o seu coração como terra fértil, para que Deus possa lançar nessa noite a semente da fé, e a fé venha brotar, e a fé venha germinar e dar frutos. Certa vez, Jesus vai dizer para os seus discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles dariam ordem aos montes, e o monte se lançaria do outro lado do mar, porque o grão de mostarda é a menor da semente. Mas quando é lançado na terra, quando aquela planta cresce, quando ela germina e começa a crescer, ela se torna uma grande árvore, e é por isso que a nossa fé precisa de mais e mais aumentar e crescer e multiplicar diante do Senhor. Mesmo que a nossa fé for pequena,
Nós precisamos apresentar a nossa fé, o nosso coração, como um terreno fértil para que Deus possa regar com as águas do trono do Pai. A palavra de Deus é alimento, é fortalecimento. A nossa fé precisa ser exercitada, a nossa fé precisa ser alimentada, porque Jesus certa vez vai perguntar: e quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará, achará ele fé na terra? Diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, de tantas aflições, Deus quer encontrar o coração que crê. Uma ferramenta poderosa que nós podemos apresentar diante de Deus é a nossa fé. Deus, através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar, ele vai ensinar sobre a fé. Ele vai dizer que o homem que pede alguma coisa a Deus, peça porém com fé, não duvidando em coisa alguma, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Ou seja, o homem e a mulher que duvida, ele é como algo que não tem firmeza, que não tem estabilidade, não pode conquistar, porque Deus trabalha através da nossa fé. Peça porém com fé, porque tudo é possível ao que crê, no nome de Jesus Cristo. A fé precisa ser regada, precisa ser alimentada. A fé muitas das vezes esmurece, enfraquece, porque quando Pedro ele está vendo Jesus andando sobre as águas, no meio daquela madrugada, eles ficaram assombrados e gritaram. E as ondas açoitavam aquele barco. Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vai dizer: não temais, sou eu. E Pedro vai dizer: mestre, se és tu que está aí, faça com que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. E Jesus vai estender a mão e vai dizer: Pedro, vem. E Pedro vai começar a andar sobre as águas. Enquanto ele está crendo, ele anda sobre as águas. Quando ele olha para a altura das ondas, ele afunda. Porque quando nós olhamos para o tamanho dos problemas, a nossa fé nos faz naufragar. A nossa dúvida nos faz naufragar. Quando nós cremos, a nossa fé nos faz andar sobre as águas. E ele vai gritar: mestre, socorre. E Jesus vai socorrê-lo. E vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? O Espírito Santo nos convoca a cuidar da fé que um dia nos for entregue. O dom precioso, um dos dons preciosos que Deus nos entregou à igreja é a fé. É através da fé que nós vamos encontrar os homens e mulheres de Deus conquistando o impossível. Quando Sara recebe a promessa, ela ri. Ela ri porque ela era uma mulher já de 99 anos, uma mulher que era estéril, uma mulher que não estava mais no seu período fértil, que já estava avançada em muita idade. Abraão estava de avançada idade. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu. E porque creu, Sara recebeu o dom de ser mãe. Abraão recebeu o dom de ser o pai de multidões. E Sara também, mãe de multidões. Nessa noite, nós vamos estar clamando para que Deus venha fortalecer a nossa fé. Porque nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades já há muitos anos. Mas especialmente de 2018, 2019 para cá, nós temos vivido situações complicadíssimas. Multidões descendo a sepultura. Talvez algum de vocês perdeu parente, nós perdemos para essa pandemia. Mas eu quero dizer para você que Deus tem ainda promessa para ser realizada na vida daquele que crê, na vida daquele que tem fé, daquele que está disposto a buscar uma fé operante, uma fé que traz o impossível na tua vida, na tua casa. E nós vamos estar orando daqui a pouco, levantando um clamor para que a sua fé possa ser fortalecida. Glória a Deus. Só que nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia, alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Jesus disse que o pão que ele
ele tinha para comer era fazer a vontade, era a comida que ele tinha para comer, era fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Nós precisamos entender que a nossa fé, a nossa vida espiritual precisa ser alimentada. E não é com coisas materiais, é com coisas do céu, é com a palavra, é através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da busca da presença, da glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando a nossa fé é colocada em ação, a presença de Deus envolve as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Elias, quando desafia os profetas de Baal, nós cremos que Elias usou a autoridade, sim, de homem de Deus, de profeta, mas ele usou a fé. Quando ele ora, quando os profetas de Baal fazem o seu sacrifício, nada acontece. Mas quando Elias se ajoelha diante daquela multidão, daqueles 450 profetas de Azera e os 400, ele estava diante de uma grande multidão, e ele começa a orar e fala com Deus: se eu achei graça aos teus olhos, mostra para este povo que tu és Deus sobre Israel, manda fogo sobre este sacrifício, sobre esse altar que já foi reparado. E Deus manda fogo sobre aquele sacrifício e lambe toda aquela água, porque Deus agradara da fé de Elias. Repare o altar, para que Deus mande o fogo que repare, que consuma todo o mal e que aceite o teu e o meu sacrifício. É tempo de buscarmos o dom da fé. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque a pessoa que duvida, ela não busca, ela não ora, ela até começa a buscar, missionária, mas ela desiste. Quando a luta se levanta, quando a batalha é travada, o soldado precisa lutar mais no campo de batalha, ele começa a duvidar. E quando duvidamos, nós perdemos a batalha. Mas nessa noite, eu vim aqui para trazer para você essa boa notícia, que o Senhor Jesus tem poder para aumentar a tua fé e a minha fé, para fortalecer a nossa fé nesse culto de campanha e te entregar vitória neste ano, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai adorando, vai glorificando, não importa o tamanho da tua luta. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem é soldado tem que se armar de toda a armadura de Deus. E é necessário paciência, é necessário nós termos esperança. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, ou seja, o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E quando nós temos a certeza, nós não podemos permitir que a dúvida entre, porque a dúvida neutraliza o poder da fé. Que a sua fé seja fortalecida, seja alicerçado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar daqui a pouquinho orando, amém? Aleluia. Jó usou a sua fé. Quando Jó olha para toda aquela situação, todo aquele sofrimento, sem merecimento, porque Jó era um homem justo, Satanás, ele vai diante de Deus, dos anjos de Deus, a fila dos anjos para falar com Deus, e lança um desafio com Deus sobre Jó, dizendo que Jó adoraria o Senhor só enquanto ele estivesse na bonança, na fartura e na prosperidade. Mas nós vamos ver ali a fidelidade de Jó, a fé de Jó sendo colocada em ação, onde Jó vai perder os seus 10 filhos de uma só vez no mesmo dia, vai ser coberto de lepra da cabeça aos pés, vai perder os seus servos, o gado, as suas fazendas. A mulher de Jó, no desespero, vai dizer: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó vai dizer: como falas, uma louca mulher, falas tu, mulher. Receberemos nós o bem de Deus e não o mal. Se Ele fizer, irmãos, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, na minha vida Ele continuará sendo Deus. Porque eu creio em um Deus para além das coisas materiais na minha vida. Eu creio no poder da fé, no poder da promessa de Deus
celestial. Isso é muito mais do que eu quero aqui nessa terra. A fé, se nós temos fé, o apóstolo Paulo diz: se nós temos fé somente no que concerne as coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa fé, irmãos, tem que ser muito mais elevada do que para conquistar uma casa própria, um carro, uma empresa. A nossa fé tem que ser muito mais elevada, muito mais acima do que coisas naturais, para que nós possamos almejar o céu e entrar pelos portões celestiais através da nossa fé, da nossa vida de consagração a Deus. A fé vem acompanhada de outros dons. A fé precisa ser acompanhada de paciência, de temperança, de domínio próprio. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós tivermos esses dons, e nada nos faltará: a fé, a esperança, a experiência, a temperança e a experiência. Porque nós precisamos desses dons para que nós fiquemos firmes. E depois de ter feito tudo, permanecer firme no combate, combatendo o bom combate para receber a vitória e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu quero te convidar nessa noite a se colocar sobre os seus pés, para nós fazermos um clamor nessa noite. Pai, a tua palavra foi ministrada, e a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Bíblia fala que a tua palavra não volta vazia, e eu creio que a tua palavra não vai sair vazia nessa noite, porque ela é como uma flecha. Encontrou o coração deste homem, encontrou o coração deste servo, desta serva nessa noite. Meu Pai, essa campanha fortalecendo a nossa fé. Meu Pai, nós falamos aqui, ó Pai, daqueles homens e mulheres que creram no teu poder e alcançaram testemunho de homens justos e homens que agradaram ao Senhor. Falamos de Abraão, de Moisés, de Noé, meu Pai, de Sara, meu Pai, de Enoque, que agradou o Senhor. Meu Pai, Jó, que acreditou mesmo na luta, mesmo sem ser, ó Deus, sem dever nada, ele foi tocado, ele foi afligido, mas eles permaneceram fiel. Eles alcançaram testemunho. Abel alcançou testemunho de que era justo e ofereceu o melhor sacrifício. E o seu testemunho, mesmo depois dele morto, ainda fala. O testemunho do teu povo, mesmo depois de morto, ainda fala. Quando nós cremos, quando nós ousamos entrar na tua presença como soldados guerreiros, utilizando a fé como uma arma, como um escudo para neutralizar a dúvida e os dardos inflamados do maligno. Meu Pai, fortalece a fé deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, deste casal, desta família, deste obreiro. Fortalece a minha fé, a fé da minha família, meu Pai. Nos reveste de poder e autoridade nessa noite. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Nós precisamos de fé, mas nós precisamos de uma fé operante. Nós precisamos de uma fé exercitada. Nós precisamos de uma fé inteligente. Nós precisamos colocar nossa fé, meditar na tua palavra, na tua lei de dia e de noite, e abrir a nossa boca e profetizar. Porque o Senhor diz que nós podemos chamar. O Senhor chama em existência aquilo que não existe. Oh, meu Pai, confunde agora aquele que, ó Deus, quer o mal do teu povo. Confunde agora Satanás, envergonha o inimigo da tua igreja. Repreende todo o mal contra essa família, contra este lar. Entra com provisão, entra com milagre, aumenta a nossa fé. Nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar, nos ajuda a perseverar, meu Pai. Porque aquele que crê conquista o impossível. Aquele que crê te agrada, meu Pai, o Senhor se agrada. Daquele que coloca a sua fé na tua palavra, nas suas promessas. Daquele que confia independente se a onda do mar se levantar. Porque o Senhor, quando está na popa do barco, o barco não afunda, não naufraga. Ah, meu Deus, aumenta a nossa fé. Nos ajuda nessa caminhada até chegar no céu. Nos ajuda nessa caminhada, meu Pai. Ajuda a nossa família, nos ajuda a ficar firme na tua presença. Andar na tua
presença em santidade. Meu Pai, eu levanto esse clamor essa noite, por essa mulher, por essa família, por este homem. Pai, aqueles que não vieram, visita, fortalece a fé, cura, liberta, transforma, guarda no teu esconderijo. Meu Pai, que caia por terra toda dúvida, todo dardo de Satanás, toda fraqueza espiritual cai por terra. Bata em retirada toda angústia, toda opressão, toda depressão, toda insônia, todo fracasso espiritual, toda frieza espiritual bata em retirada. Envolve o teu povo na tua glória, na tua presença, e ajuda o teu povo a andar na tua presença. Aumenta a nossa fé e nos ajuda, para que nós sejamos bênçãos para outras vidas, meu Pai. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e profetizo a vitória do teu povo. Profetizo portas abertas para a tua igreja. Profetizo um milagre de cura física, espiritual, emocional. Ah, meu Deus, entra com provisão, entra com porta, entra com renovo nessa noite.